Fala galera, bem-vindo ao canal e página A Jornada da Eletrônica, um canal onde você tem um conteúdo único e exclusivo para a sua preparação para a faculdade de Engenharia Eletrônica, Elétrica ou similar e também para o mercado de trabalho. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade às nossas aulas sobre as áreas de atuação de um engenheiro eletrônico com o olhar da faculdade pelo olhar acadêmico. E como vocês sabem, eu já fiz vários vídeos falando sobre essas áreas de atuação, se eu não me engano foram 8 até agora, eu estou pretendendo gravar mais um, acho que mesmo hoje eu vou estar gravando esse vídeo. E agora eu estou fazendo aulas introdutórias que é para você entender e embarcar um pouco mais nesse mundo, nessas áreas de atuação de engenheiro eletrônico pelo olhar acadêmico, para você entender de forma introdutória, para quando você chegar na faculdade você ter noção do que você vai estar ali fazendo e principalmente uma noção objetiva e prática, porque às vezes a gente se perde com tanto cálculo, com tanto conceito, com tanta teoria e não consegue enxergar o objetivo final da coisa. E se você já enxerga isso previamente, fica muito mais fácil você não desistir no meio do caminho e ter muito mais motivação durante a faculdade de engenharia e não cair dentro da estatística e desistir do curso. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre robótica. A área de atuação que eu quero falar com vocês hoje é sobre robótica móvel mais precisamente, que é a minha área de estudo em iniciação científica. Mas antes da gente falar sobre isso, sabe o que vai acontecer? Solta a vinheta! Então é o seguinte galera, como de praxe, para você ajudar esse canal a crescer muito mais, se inscreve aqui, deixa o seu joinha, ficou alguma dúvida é só comentar aqui embaixo. E se você gostar do vídeo e achar que ele serve para alguém, compartilhe ele com esse seu amigo. Bom galera, então vamos começar. Como eu já falei para vocês diversas vezes, dentro da engenharia eletrônica ou elétrica propriamente dito, a gente não tem matérias assim como que eu posso dizer tão aprofundadas no mundo da robótica. Normalmente são outros cursos que se aprofundam mais. Mas no meu caso em específico, aconteceu de surgir um projeto de iniciação científica em robótica móvel e acabei entrando nesse projeto, me inscrevi e acabei entrando. A gente criou uma equipe para conseguir construir um robô móvel. Na verdade, o objetivo desse robô é basicamente resolver um labirinto das mais complexidades diferentes em diversas plataformas diferentes, né? Diversos microcontroladores diferentes. E para isso a gente montou uma equipe que tem nossos objetivos. E se você quiser seguir, tem um canal aqui onde a gente coloca muito dos nossos aprendizados, dos nossos conhecimentos, que se chama Projeto Tron. E também tem lá no Instagram. Então se você quiser seguir, fica à vontade. Se você é um cara que gosta de robótica e quer acompanhar mais sobre esse mundo, segue a gente lá, beleza? Então é o seguinte, apesar de não ser uma área tão aprofundada dentro do nosso curso, a eletrônica está presente dentro da robótica. E por estar fazendo esse projeto de extensão e iniciação, eu achei válido falar sobre ele, já que eu estou aprendendo, né? Então você também, às vezes, pode buscar alternativas dentro da sua própria faculdade. Às vezes a sua faculdade tem opções de você pegar mais matérias com relação à robótica. E por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, para você entender a introdução sobre robótica, sobre robô e o que você precisa para fazer para montar um robô propriamente dito. E para isso a gente precisa entender algumas coisas essenciais. Por isso eu anotei, fiz uma pesquisa aqui de algumas coisas, peguei algo que eu já estou estudando dentro da iniciação científica para trazer aqui para vocês e comentar um pouco sobre isso. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender na área da robótica? Bom, vocês sabem basicamente que um robô ele é sei lá, tipo um ser humano, ou um pedaço do ser humano que faz uma determinada tarefa ali. Então eu peguei alguns conceitos só pra gente contextualizar melhor. Primeiramente, o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje? O que é um robô? O que é um robô propriamente dito, né? Porque a gente está dentro da área da robótica, a área da robótica é para estudar robô. Então o que é um robô? Um robô é um conjunto de dispositivos eletromecânicos que realizam um determinado trabalho ou alguns trabalhos, algumas tarefas. Então o que acontece? Primeira coisa que você tem que entender, é um dispositivo ou é um conjunto de dispositivos eletromecânicos. Isso significa que a gente está juntando eletricidade, eletrônica com mecânica. E obviamente que para ele executar essas tarefas, vão precisar de comandos elétricos que executem essas tarefas. E como a gente já conversou no vídeo anterior sobre programação, a gente sabe que a gente consegue facilitar muito mais o nosso entendimento ou essa comunicação e esse movimento que os robôs fazem pela programação, programando esses conjuntos de componentes eletromecânicos, porque como a gente conversou, é muito mais difícil entender a linguagem de máquina, a linguagem de pulsos elétricos que os componentes eletrônicos conversam, mas fica muito mais amigável se eu construir uma interface de programação
em que eu coloque, como que eu posso dizer, regras de sintaxe, de semântica e etc. E eu consiga fazer isso de uma maneira mais fácil no computador, programável. Se eu quiser alguma coisa, só apago uma linha. Então é muito mais simples e por isso que a gente é muito, como que eu posso dizer, muito útil dentro da área de robótica. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Um robô é um conjunto de componentes ou dispositivos eletromecânicos que a gente pode controlar por programação, por facilidade, porque daí a gente não precisa fazer tantos controles pela linguagem de máquina, por exemplo. Beleza, entendido isso, entendi o que é robô, Lucas. Agora, o que é a robótica propriamente dito? Bom, a robótica nada mais é do que a ciência que estuda robôs, que estuda os robôs. Então, o que a gente está falando? De uma ciência que estuda os componentes eletrônicos, os componentes elétricos, os sistemas de informação, certo? Programação, a parte de mecânica, de estruturação, de você construir um chassi, de você construir uma estrutura que vai ser adequada para aquele tipo de robô. Então, basicamente, isso é uma robótica. E a robótica serve para diversas coisas que a gente ainda vai comentar aqui dentro desse vídeo. Então, continuando esse contexto, vamos pensar no seguinte. Como que eu, Lucas, ou você que está aí me assistindo, posso montar um robô, né? Se tem tantas diversas aplicações, como que eu posso montar esse robô? Eu resolvi trazer um pouco sobre isso, porque a gente está montando esse robô dentro do nosso projeto, e a gente teve que estudar muito sobre como montar esse robô, né? Como que eu vou montar um robô que resolve um determinado labirinto? E sempre a gente vai partir de um problema ou de alguma coisa, alguma tarefa que a gente tem que cumprir, algum objetivo que a gente tem que cumprir para conseguir montar o robô. E normalmente são tarefas repetitivas, ou seja, que você não precisa necessariamente usar o seu cérebro para fazer. Você consegue fazer no piloto automático. Então muita coisa que nós seres humanos fazemos dentro do piloto automático, um robô pode substituir em atividades que são mais pesadas e que são chatas de fazer, que não necessariamente a gente precisa fazer, a gente pode ficar livre para uma parte mais inteligente. Então vamos lá, como que você vai montar um robô? Primeira coisa, eu já falei aqui, já citei, você tem que verificar qual é a finalidade desse robô, ou seja, qual é o objetivo. Lá no caso do nosso projeto, o objetivo é resolver labirintos das mais diversas complexidades, e isso se aplica em várias questões, por exemplo, explorações planetárias, se eu quiser entrar em lugares difíceis, que é de difícil acesso para o ser humano, você pode fazer com que o robô faça isso, e aí você vai ter que seguir vários caminhos, então como se fosse uma espécie de labirinto. Então lá no nosso projeto esse é o objetivo. Se for numa indústria automobilística, talvez é transportar peças de um lugar para outro, encaixar uma peça na outra. Então você tem que verificar primeiro, na hora de montar um robô, qual que é a finalidade para você estar montando aquele robô, né? Qual que é o objetivo de montar aquele robô? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: o que eu preciso para que ele cumpra esse objetivo, certo? Porque eu tenho um determinado objetivo, já sei o que eu preciso fazer. Agora, o que eu preciso, né? Quais são os materiais que eu vou utilizar para conseguir fazer com que meu robô execute aquela determinada tarefa, aquele determinado objetivo? E aí é onde você vai caçar os materiais que você precisa. Você pode encontrar projetos relacionados, você pode pensar e imaginar quais seriam os componentes propriamente ditos. No nosso caso, lá no nosso projeto, a gente pesquisou bastante e encontrou já projetos prontos que utilizavam os componentes que a gente ia precisar dentro do nosso próprio projeto. Então, por exemplo, quais materiais que a gente vai ter que utilizar dentro desse nosso projeto de robótica móvel? Bom, a gente vai precisar de sensores, certo? Para a gente conseguir detectar os obstáculos. A gente vai precisar, obviamente, dos atuadores, que no nosso caso vai ser o motor. A gente pode pensar como um microcontrolador também, um atuador, porque ele está enviando pulsos elétricos. Mas basicamente seria o motor para ele conseguir fazer aquele tipo de movimento. A gente também vai ter a bateria, né? Porque a gente está se tratando de um robô móvel. E um robô móvel não faz sentido ele ficar na tomada, porque daí ele pode até ser móvel se você colocar um cabo grande, mas normalmente esses robôs móveis são feitos com bateria para ele conseguir flutuar no ambiente ali que ele está. O que mais? Você vai precisar de um microcontrolador, ou seja, vamos lembrar lá que eu falei no início, um robô é um conjunto de dispositivos eletromecânicos. Então ele vai ter o chassi, vai ter as partes eletrônicas. E para facilitar essa comunicação, a gente vai usar um controlador. Um controlador, você consegue, por meio de uma interface, né, por meio de um software, programar esse microcontrolador para que você tenha mais facilidade de fazer alterações e de montar ele propriamente dito, no processo de criação. E por isso que a gente vai colocar um microcontrolador dentro
desse nosso projeto de robótica. Basicamente, o microcontrolador é como se fosse uma espéciezinha de mini computador ali que você tem para fazer algumas determinadas tarefas, e ele consegue alinhar o mundo, como que eu posso dizer, o mundo do software com o hardware. Então, por meio da programação, ele é o intermediário entre a programação e os componentes que estão ali no meu robô, o sensor, o motor e etc. Você também, obviamente, como eu já falei, vai precisar do software para conseguir fazer essa programação. Beleza, esse é o segundo passo. Lembre-se, a gente está pensando aqui como que eu monto um robô. O primeiro, finalidade. O segundo, o que eu preciso. E no nosso caso aqui eu já falei quais são os componentes. Agora o terceiro. Quais os caminhos para conseguir esse meu objetivo? Bom, eu já sei qual é a finalidade, eu já tenho os componentes que eu preciso para cumprir essa finalidade. Agora, qual é a estratégia que eu vou utilizar? É aqui que a gente entra na parte de estudo, ou seja, é a parte de inteligência da coisa, porque sem ela você não consegue botar o seu negócio para rodar. É aqui que você vai ter que começar a estudar sobre robótica, a estudar sobre as estratégias para resolução de labirintos, como construir um labirinto, como que eu posso dizer, quais os métodos que você tem que utilizar para saber onde seu robô está, para conseguir controlar ele, e de diversas formas. Dentro da nossa equipe, lá no começo do projeto, a gente separou em 3 partes essa galera de inteligência. Em localização e mapeamento, ou seja, eu sei que o meu robô está num determinado ambiente, mas eu preciso localizar ele. É como se eu tivesse que, de certa forma, fazer uma programação de um GPS dentro dele ali, para eu saber onde ele está, como a gente tem o GPS nos dias de hoje, por exemplo, do carro. Preciso saber onde o carro está para eu conseguir chegar no meu destino, criar uma rota para chegar no meu destino. Bom, depois disso, o que eu faço? Sabendo onde ele está, eu consigo mapear todo esse ambiente. Então, por exemplo, o Google, na hora que ele vai construir o GPS, ele sabe, por exemplo, vamos supor, né, que ele tem um ponto de A a B. Ele sabe onde você está e sabe que tem que chegar no ponto B. Só que na primeira vez, ele não sabe onde está o ponto B. Então, o que acontece? Você vai experimentando, você simplesmente sai por aí, rodando as estradas e tal. E aí, quando você chegar num determinado lugar, você fala pro Google, olha, esse aqui é o ponto B. Então, o que aconteceu? Durante o caminho todo, ele criou uma trajetória, né? A programação foi retirando dados do ambiente para falar qual é a trajetória que você tem que seguir para ir do ponto A que ele estava lá até onde ele chegou, que é o ponto B. Essa é a parte de mapeamento da coisa. É assim que você vai conseguir mapear a sua trajetória. E isso entra dentro de localização e mapeamento, que são partes fundamentais dentro da robótica, principalmente da robótica móvel. Depois que você fazer isso, você precisa planejar essa trajetória. O que acontece? Normalmente nas pistas, né, quando a gente vai fazer uma viagem, quero ir da minha cidade para a praia, sei que tem o ponto A para B, já fez a localização, mapeamento e tal, só que agora eu preciso começar a planejar essa trajetória. Imagina que o seguinte, que várias pessoas saíram de diversos pontos diferentes, né, então tenho lá o ponto A, o ponto A1, a ponto A2, o ponto A3, etc, mas todos esses pontos me levaram ao mesmo destino, ao ponto B. Então o que acontece? Cada um fez uma trajetória diferente. E provavelmente uma dessas trajetórias vai ter um percurso menor, ou seja, você vai gastar menos gasolina, vai ser uma estrada mais tranquila, uma estrada que é mais tecnológica, você pode confiar mais. E aí o Google pode te recomendar ir por aquele caminho. Ah, não tem trânsito naquele caminho, me recomenda ir por aquele caminho porque eu vou chegar mais rápido. E isso acontece dentro do planejamento de trajetória. Bom, agora que eu já sei todo o percurso, ou eu já tenho vários percursos diferentes, eu consigo saber qual é a melhor trajetória. Então eu consigo otimizar esse processo. E isso entra dentro do planejamento de trajetória. Também a gente pode pensar em questão de velocidade. Pô, qual é a velocidade permitida aqui? Será que eu tenho cidades no meio desse trajeto? Qual que é a velocidade que eu posso percorrer nesses trajetos? E aí, com base nisso, com base nas leis físicas, eu consigo calcular qual é o tempo que eu vou levar normalmente, né, considerando condições normais de temperatura e pressão, para chegar do ponto A no ponto B. Depois disso, você tem uma outra questão super importante, porque é o seguinte, por mais que você localize e mapeie tudo aquilo que você está pensando, que você planeja a trajetória, nem sempre vai sair como esperado. Porém, você gostaria que saísse como esperado. E como você gostaria que saísse como esperado, você implementa estratégias de controle. Por exemplo, o seu carro, propriamente dito, ele vai seguir num determinado trecho uma determinada velocidade, vamos supor, 110 km por hora. Mas por algum motivo, alguma peça mecânica ali, ou a pista não está nas condições ideais, e aí você está se excedendo em questão de velocidade. Se você tiver uma forma de controlar isso, você consegue evitar ou corrigir essas acelerações.
Então vamos supor, você está dirigindo um determinado carro, você vai ser o próprio controlador. Você sabe quando tem que frear, quando tem que acelerar. Se for um carro autônomo, ele vai ler todas essas condições e vai conseguir fazer esse percurso. No nosso caso, no projeto, né? Como se caracterizaria essa parte de controle? Vamos supor que no meu planejamento de trajetória, na hora de resolver um determinado labirinto, posso até colocar uma imagem aqui, se eu conseguir, do que a gente tinha feito, ou talvez um vídeo. Se você decidir, por exemplo, no percurso ali do labirinto, e só reto, virar 90 graus, reto, vira 90 graus para qualquer região, norte, sul, leste, oeste, você sabe que você vai fazer um planejamento de trajetória só com retas. Mas vamos supor que você comece a andar e alguma peça mecânica ali do robô não está bem ajustada e ao invés dele percorrer um caminho reto, ele começa a ir um pouquinho mais para o lado. Se você tiver implementações, estratégias de controle ali dentro, o que você consegue fazer? Você consegue acelerar a roda para a roda do lado onde ele está pendendo para girar mais rápido, para que ele consiga voltar para o eixo que ele estava determinado ali, para ele conseguir continuar andando reto e não sair da onde você tinha estipulado que seria a sua trajetória. Então é uma outra estratégia de inteligência dentro dessa parte de quais estratégias você tem que utilizar para conseguir fazer com que seu robô chegue no objetivo final. A próxima coisa, depois que você conseguiu juntar todos esses pedaços, você vai para teste e simulação. Lógico, não vou ir para a prática só com meras suposições. Vamos testar isso dentro de um simulador para ver o que acontece. Então isso é muito importante também. Aí o que você pode fazer? No nosso caso, a gente tem os microcontroladores, né? A gente está trabalhando com Arduino STM32 BeagleBone. Então o que você pode fazer? Pegar essas estratégias que você fez, programar e juntar, conectar junto com um simulador, que no caso a gente está usando o Unity. Esse Unity ele foi feito para elaboração de jogos, mas você também consegue fazer esse tipo de simulação. Você consegue colocar esses microcontroladores conectados a esse Unity e fazer, colocar sua programação, sei lá, dentro do Unity você monta um robozinho e coloca essa programação dentro do robozinho para que ele consiga resolver um determinado labirinto. Aí você consegue testar se aquelas estratégias que você fez estão dando resultado, estão fazendo o que você espera. E aí você pode começar também seus ajustes se não está seguindo exatamente aquilo que você queria. E bom, e a quinta etapa, a quinta e última parte, depois de você fazer a simulação, aí você vai para a prática, que vão ter também conceitos diferentes, né? Porque a teoria completa nunca vai ser vista dentro da prática, sempre vão ter conceitos diferentes e aí você vai ter que ajustar isso dentro da prática também, com montagens, testes e etc. Basicamente assim que você constrói um robô, ou se a gente for deixar mais específico, uma parte de robótica móvel. Bom, é isso que eu queria que você entendesse até agora, que você conseguisse compreender os conceitos de como montar um robô, o que você vai ver dentro de uma disciplina de robótica. Algumas outras coisas que eu coloquei aqui que são importantes da gente falar é o seguinte. Vamos supor que você queira seguir a área de robótica, né? Como que você vai fazer para aprender robótica? Porque tudo isso que eu falei, eu tô muita coisa aprendendo a fazer agora, mas como eu tenho conhecimento da eletrônica propriamente dita, já programei, já fiz diversas coisas, eu tenho uma noção mais aprofundada do que uma pessoa que está começando do zero de como fazer isso aqui. Agora, se você está começando do zero, né, como é que você vai fazer isso aqui? Bom, você vai ter que naturalmente aprender mecânica, eletrônica e sistemas, né, programação propriamente dito. Então, quando a gente fala que você tem que aprender robótica e que robótica é a composição de 3 áreas diferentes, são essas áreas diferentes que a gente quer dizer. A gente está falando de mecânica, de eletrônica, de eletricidade propriamente dita, de sistemas, de programação, de informática e etc. Então, para você começar a aprender e estudar sobre robótica, você vai precisar aprender sobre esses temas. A outra coisa que eu coloquei aqui para vocês são algumas das aplicações. A indústria está cheia delas. Por quê? A maioria das coisas que acontecem dentro da indústria são extremamente repetitivas e você pode substituir isso tudo por robô. Uma coisa que muita gente fala é que às vezes um robô ele vai substituir, vai tirar empregos das pessoas. Não, eu acredito que robô vai só ajudar
as pessoas não terem os mesmos problemas que elas têm devido aos exercícios, às atividades que elas executam dentro das empresas. Eu acho que é uma perda de tempo um ser humano fazer um trabalho que um robô pode fazer com muito mais facilidade. Você pode usar sua inteligência, sua cabeça para fazer outras coisas. Então, com certeza, daqui para frente, já começou, se você faz um trabalho que é mecânico, que não exige pensamento, com certeza esse trabalho vai ser substituído e você tem que revisar a sua forma de enxergar o mundo. Outra aplicação, medicina, tá usando robótica demais. Já tem diversos hospitais no mundo em que você pode fazer cirurgia por robô. Já tem médicos entrando numa determinada cabine e aí ele consegue fazer a manipulação dentro de uma determinada cabine, mas quem vai executar lá no paciente são peças mecânicas e elétricas e programação de um determinado robô, porque ele vou conseguir ter uma precisão muito maior. Então talvez cirurgias que não eram possíveis ser feitas por humanos, por robô vai possível ser feita, e a gente vai ter uma evolução gigantesca dentro da medicina. Fisioterapia também, na reabilitação de pacientes. Acho que eu coloquei T especial, acho que transporte espacial, como eu já falei para vocês, explorações planetárias, já utilizada há muito tempo. Indústria automobilística, como eu já falei para vocês. E também, até mais próximo da gente, a automação residencial. Quem nunca viu uma casa que é automatizada, que é otimizada para fazer vários processos de uma forma bem simples? Não precisa acender um interruptor, eu só falo acende e a lâmpada já acende. Então são várias aplicações diferentes e a robótica vai estar presente em tudo e com certeza vai dominar o mundo se a gente pensar no cenário futurístico dos filmes aí. Beleza, galera? E outra coisa pra gente terminar e pra gente finalizar esse vídeo é o seguinte: quais cursos que você deve fazer, como eu já falei 300 vezes aqui no canal, para introduzir nessa área de robótica? Bom, você pode começar com cursinhos livres dentro da robótica, cursos de eletrônica, pode fazer cursos profissionalizantes, eletrônica, mecatrônica, mecânica, automação industrial e etc. E partindo para um grau mais alto dentro da graduação, o que seria mais adequado para a parte de robótica seria controle e automação ou mecatrônica, mas dentro da eletrônica você também pode se aprofundar, dentro da elétrica você também pode se aprofundar, dentro da computação você também pode se aprofundar. Então são várias vertentes diferentes que você pode adentrar dentro desse mundo de robótica. Adentrar dentro desse mundo eu acho que é boa, mas que você pode se especializar na parte de robótica e também nada te impede de ir crescendo cada vez mais dentro dessa área com especializações. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha conseguido trazer uma introdução sobre essa área de robótica para você aí que ainda está no começo dos estudos ou no meio dos estudos, como eu. Beleza? Se ficou alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu com certeza vou responder ela. Beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.